não sei o quê, mas você vê que é um discurso vazio, um discurso calcado em fake news, e como o João Paulo falou, dessa questão da depuração da informação, a gente, como professor, né, nós todos aqui, a gente vai precisar trabalhar isso de uma forma muito sistemática dentro das nossas aulas. Né, porque às vezes a gente tratava como um tema, muita gente tratava como um tema, uma palestra aqui isolada, a gente vai ter que fazer isso o tempo todo. Né, vai ter que ser uma costura o tempo todo de o que é uma informação confiável e o que não é confiável. O que é que a gente precisa analisar, como analisar. Porque o que está sendo construído através de muita mentira. Né? Por isso que a PL das fake news, por mais que ela toque e abale alguns pilares, alguns problemas que o liberal vai chiar, mas esse projeto de lei das fake news, ele visa fortemente dar uma regulação sobre a mentira. E os liberais, desse modo aí, liberal conservador, ele arroga, isso tem vários vídeos, vocês podem assistir à vontade, que há liberais que querem arrogar o direito de mentir. Né? Ao canal do Luiz Felipe Pondé, quando ele entrevista aquele deputado, que a galera chama de Mamãe Falei, eu não sei qual o nome exato dele, que era o cara do MBL, um dos caras do MBL. Ele diz com todas as letras que ele quer ter o direito de mentir. Então, é contra esse tipo de problema que a gente precisa superar urgentemente. Senão a democracia vai falir junto, né? Que é o paradoxo da tolerância que o Karl Popper levanta. Se a gente intolerar demais esse tipo de intolerante, a democracia e a tolerância vai ser destruída juntos. Enfim, é isso aí que eu tenho a dizer. Mestre Jesus. Eu vou aí no caminho, no rumo de professor João Paulo de Cleiton, professor Cleiton, nessa questão, e eu ensino a gente conversar muito sobre isso. Se você me disser o que é que pode ser feito, resistir às bolhas. Resistir às bolhas. Eu vejo essa questão, lembra, eu ensino a gente conversava em outro momento, essa ideia do brasileiro dele ter que ser gentil. E a gente confunde a gentileza com a tolerância ao que é intolerável. Né? Não sei se você lembra, até colegas de área, né? Um comportamento, às vezes, fascista, e em nome da gentileza você suporta isso. Né? Você, não, mas fulano é gente boa, da gente tal, tem... Então, chega um momento de que a gente tem que resistir à bolha e tem que estar disposto à inconveniência da ruptura. Eu acabei dizendo isso no meio familiar, entre amigos. Eu não compartilho mais de boas, alguém com alguma ideia fascista, alguém com alguma ideia excludente de qualquer natureza. Eu não vou agora, de alguma forma, em nome da cordialidade à brasileira, aceitar. Então, eu acho que resistir à bolha, ela está como grande comportamento. Eu até brinco aqui em casa, hora ou outra, minha esposa reclama na ideia de hoje eu vou comprar pão, eu olho qual é o discurso do dono da padaria. Eu quero saber o que é que ele está alimentando. Eu vou comprar alguma coisa, eu quero saber como é que aquela empresa está envolvida com a sociedade, qual é a missão dela, como é que ela trata funcionário. Isto é, essa já é uma postura cidadã que você alimenta. E aí, mas você deixaria de comprar num lugar por conta disso? Com certeza. Tem uma loja de roupa aqui em Campinas, se não sabem, que eu não compro de jeito nenhum. Então, são situações... Compro não. Então, são situações que a gente começa a perceber, olha, se há caminhos para se alimentar, é possível que, diante desse poder de compra, que é aquilo que o mercado mais preza, a gente, de alguma forma, ressignifique. E eu gostaria de... Por que o da bolha, gente? E eu queria você notar como é sedutor. É muito sedutor estar dentro de uma bolha. Primeiro, porque dentro daquela bolha, o grupo faz o tempo todo a ideia de que você é superior, de que você é privilegiado. Você é privilegiado por ter determinadas características corporais. Você é privilegiado por participar de determinado grupo. E por ser privilegiado, olha o que se constrói. Você é superior. E tem o direito, inclusive, de maltratar, de subjugar o diferente. Se você, então, resista à bolha, sabe em que sentido? Nisso que a gente está fazendo aqui. Não perca a oportunidade de convívio com o diferente.
do convívio com a diversidade, de escutar o diferente, de escutar quem está disposto a dialogar, porque isso, de alguma forma, é o que constrói. Se você pensar que nós temos áreas distintas, se você pensar qual é a grande coisa que o modelo consumista, olha aí, Milton Santos, João Paulo, que retirou da gente, mutilou, retirou da gente essa ideia de que ele fortaleceu a bolha. Aquela bolha, a família, a igreja. Opa, olha, você ama sua família, ama seus amigos, tem que comprar o melhor presente. E aí parece fortalecer um valor humano da convivência. Mas, na realidade, nessa ideia de fortalecer a bolha, está isolando os indivíduos dentro da própria bolha. Isto é uma bolha que não se comunica internamente. Por isso que eu digo que é tão difícil, nesse processo, sair dessa postura do individualismo, que o professor João Paulo tocou bem. Do indivíduo paroquial, daquele que é indivíduo, e se converter minimamente em cidadão, ainda que seja um cidadão súdito. Ainda que seja um cidadão que tem uma relação com o Estado não tão ativa, já é difícil. E um cidadão participativo ainda mais. Então, o que eu acho que o caminho é esse. Nós já estamos fazendo, de alguma forma, resistindo a uma estrutura que quer tirar da convivência o elemento essencial, central das relações humanas, porque é a convivência com o outro que é o grande prazer. Sem falar, não é de aprendizagem, não é cognitivo, não. Olha o prazer. Só quando eu vejo Ciro, João Paulo e Cleiton aqui, eu já fico arrepiado. Quando eu vejo esses alunos. Então, isso é uma maravilha. Quando você substitui isso dentro da sua bolha pelo poder de comprar e de competir, já está perdendo. Então, o que eu deixo é, vamos resistir à fragmentação do conhecimento, vamos resistir aos pacotes prontos de visão de mundo e vamos problematizar. No seu dia a dia, o que você puder refletir, essa ideia interessa a quem? Esse produto vendido dessa forma está beneficiando a quem? A postura ativa cidadã está aí. Quando você for para o seu texto, você vai pensar nisso. Eu sempre digo, além de votar e ser votado, eu posso fazer o quê? Outro ponto que eu discuto muito com o Ciro é esse, fechando. Né? Olha como macula o lugar da política, né, Ciro? Eu falo, meu sonho é ter Ciro como meu vereador. Ele sabe disso, porque a gente tem uma trajetória comum, sem falar que nós tivemos uma habilidade comum também, viu, João Paulo e Cleiton? Nós tivemos uma habilidade de ser demitido e readmitido em escola privada. Éramos irreverentes, né? Nesse sentido. Então, essa ideia de construção, aí, por quê? Mais de 3 vezes. A música no Fantástico. Né? Aí, o que é que acontece? Exatamente porque era contra uma lógica, né? E a gente se encontrava, se abraçava no sentido de a gente, de repente, pela convivência, percebemos que lutávamos por uma coisa comum. E, de repente, nós não podemos ter essa representação dos pares, porque o lugar da representação foi maculado. É como se dissesse, olha, ser vereador, ser prefeito é coisa de caba safado. Deixa aqui que eu tomo conta, ele diz, né? Deixa aqui pra gente, porque isso é coisa de gente safada, deixa aqui. Então é preciso também desestigmatizar esses espaços e buscar essa representatividade, inclusive cotidiana. Diga aí, mestre Ciro. Meu vereador. Então, eu vou mudar um pouquinho o que eu ia fazer aqui para tentar fazer uma linha pelo que Cleiton, Jesus e João Paulo falou, né? Para a gente tentar buscar estratégias para superar alguns elementos que vieram à tona com essa pandemia, a gente vai ter que refletir sobre muita coisa para poder encontrar determinadas estratégias. Porque, veja bem, Cleiton falou, e Jesus, sobre o liberalismo. Do ponto de vista histórico, a história do liberalismo ela é repleta de contradições. Os próprios líderes da origem do liberalismo, muitos deles têm discursos em apoio ao modelo de trabalho escravista fora da Europa, enquanto se defendia o trabalho livre dentro da Europa. Então, quando essas ideias chegam aqui no Brasil, principalmente a partir do século XIX, depois da independência em 1822, eu vou recorrer a um texto de um cara chamado Roberto Schwarzschild, intitulado As Ideias Fora do Lugar, que ele diz uma coisa, Antônio. Se as ideias liberais na Europa já eram contraditórias na sua aplicação, quando elas chegam aqui ao Brasil, o que é que vai acontecer? Toda a sua teoria ela vai dar suporte a uma estrutura de sociedade nada livre.
Então, imagine só de que nós vamos ter uma implantação de um liberalismo tupiniquim no século XIX, que é o cara que é liberal, mas ele tem escravos. Lembre que isso se perdurou no Brasil por um bom tempo. O cara que ele é liberal, mas ele apoiou, de certa maneira, se tornou republicano no final do Segundo Reinado, defendeu a queda de Dom Pedro II, mas ele defendia que a sociedade brasileira fosse branqueada para ela poder progredir, senão ela não progrediria. Então, a nossa história liberal, ela é uma história em si contraditória, porque foi um discurso que foi utilizado muito mais para defender de que o Estado não atue para combater todas as nossas práticas de violência social, do que uma ideia que foi propagada para defender as liberdades dos indivíduos, alguns direitos fundamentais e assim sucessivamente. E eu diria a vocês, Cleiton e João, e Antônio e João, que isso se agrava muito no século XX. Porque pós Primeira Guerra Mundial, em 1918, o liberalismo entra em crise. Aquela ideia do laissez-faire, deixar de fazer, vai entrar em crise porque muitos vão dizer, peraí, o Estado não atua na sociedade e a gente entrou numa crise sem precedentes pós Primeira Guerra, e aí, ó o detalhe, pós gripe espanhola de 1919. Então é preciso que o Estado volte a atuar. Eu vou chegar. Parte da elite europeia foi tomada pelo pânico com a crise do liberalismo e diz, espera aí, a revolução socialista vai se expandir igual na Rússia. Aí uma parte da elite apoiou o nazismo e o fascismo. Vamos apoiar o Estado total, autoritário, conservador, para evitar o avanço do socialismo e de direitos sociais. Uma outra parte da elite apoiou alguns intelectuais liberais que defendiam que o liberalismo deveria encontrar uma forma de sair da crise, mantendo a ideia de que o Estado não deve proteger as pessoas. Aí eu vou marcar aqui um evento. Em 1938, na França, em Paris, vai acontecer durante uma semana um colóquio chamado Colóquio Walter Lippmann. Vai estar presente nesse colóquio figuras como Hayek, como von Mises, e lá os caras vão fundar uma teoria chamada neoliberalismo, que é uma forma de ver o mundo que se divide em dois grupos, a escola austríaca e a escola alemã. Vocês vão ver onde eu vou chegar no Brasil nisso. O que é que vai acontecer nessa separação? Um defende que a solução para a crise tem que ser mais capitalismo e mais liberalismo. Outro defende que o Estado tem que atuar para manter o capitalismo. Certo? Mas os dois têm uma coisa em comum, Jesus, no neoliberalismo. Sabe o que é? O Estado deve intervir para criar condições de concorrência de todos contra todos, na perspectiva de que se todo mundo concorrer o tempo inteiro melhorando o seu desempenho, a sociedade cresce economicamente e os mais aptos se sobressaem. Se os mais fortes se sobressaírem, a sociedade como um inteiro se torna mais forte. O que é isso? É atrelado historicamente à ideia do liberalismo, o racismo. A ideia de que se deve criar condições para prevalecer o mais forte. Você pega essas ideias e agora coloca ela no cenário brasileiro. Qual é o cenário brasileiro? Nós temos uma sociedade estruturada a partir de dois eixos, basicamente. A nossa relação com o Estado que vocês falaram. A nossa relação com o Estado, Sérgio Buarque de Holanda fala no Raízes do Brasil, que a instituição mais forte desde a colonização do Brasil não é nem a igreja nem o Estado português, mas é a família patriarcal, onde a elite branca, cristã, proprietária de terra, de poder econômico, ela vai fazer questão de criar uma estrutura para se diferenciar do resto da população e enxergar a sociedade não como um coletivo, mas como a defesa da sua propriedade, a defesa do seu quintal. Então, isso vai ter, Antônio, uma série de consequências para o caráter do nosso povo. Quais são? Primeiro, desde a colônia até hoje, nós temos uma série de teatros de poder. Repetição de gestos cotidianos, que é uma forma de conferir certeza à desigualdade. Ela é natural e ela é defendida por quem é privilegiado, por quem sofre.